bem-vindos ao Pode Me Contar. E no mês em que completamos um ano, também é o mês da mulher e a gente só está recebendo mulheres potentes aqui no Pode Me Contar. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer os nossos parceiros. Cubo Soluções em TI, Lavou Candeias, Maria do Sertão, Bem Que Quero, Conquista de Fato, Jornal Conquista e o melhor estúdio de podcast do Brasil, digital, FPS Studios. Cadê o gritinho? Ah, estava esperando. Agradecer também você que nos acompanha. Quem ainda não se inscreveu no canal, corre para se inscrever, fortalece o nosso trabalho. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial e super esperada, inclusive, pelo Pode Me Contar, Luciana Silva. Bem-vinda ao Pode Me Contar e para a gente é um prazer receber você aqui. Conta para a gente quem é Luciana. Antes de contar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu tenho acompanhado o Pode Me Contar e me sinto muito honrada em estar participando. Então, enfim, quem é Luciana? Eu vou começar falando da minha filha, Sofia. Então, eu sou mãe de Sofia, sou uma pessoa que gosta de literatura, tenho um livro infantil escrito, Minha Avó Boca de Tramela. Sou advogada, professora da UESB, estou presidente da OAB e uma pessoa que ainda acredita que a gente pode viver num mundo melhor, num mundo mais justo e que tenta, na medida do possível, também construir um pouquinho isso. E eu vou começar já perguntando com relação à OAB, porque para a gente é um marco muito histórico você ser a primeira mulher presidenta, né, na subseção de Vitória da Conquista, e é um marco histórico. E qual é a relevância disso? Assim, não só para você, mas para o que significa para uma instituição tão importante quanto a OAB, a gente tem uma mulher tantos anos depois, né, a ter essa primeira mulher e ser você essa primeira mulher. Qual é o tamanho dessa responsabilidade? A responsabilidade é muito grande e quando você fala, né, assim, da importância, da representatividade, à época, quando nós tomamos posse, a atual diretoria, a OAB tinha 45 anos e até então não tinha tido nenhuma mulher candidata. Então, é muito forte, é muito simbólico, porque, para mim, isso representa a democratização de um espaço. A democracia não é só o voto de todos, é principalmente a oportunidade de participação. Então, em um espaço em que mulheres, né, até então não chegavam em posições de liderança, esse espaço ele não pode falar que é democrático. Então, isso representa a participação, a voz da advocacia feminina, representa também, como eu falei anteriormente, a democratização de um espaço e um olhar diferente, que é o olhar feminino. Eu acho muito importante, né, a gente frisar que Vitória da Conquista, eu citei que foram 45 anos, mas no nosso estado, na OAB Bahia, são 90 anos. E tivemos também a primeira mulher presidenta, que eu tenho a honra de trabalhar, de caminhar junto, que é a doutora Daniela Borges. Então, é importante que esses espaços, né, as vozes femininas, as vozes de representatividade, elas estejam presentes, até para que outras mulheres olhem e falem, é possível e mais do que possível é necessário a nossa participação. E a gente falou aqui da OAB, mas a gente observa que, infelizmente, no Brasil, todos os espaços de poder, nós, mulheres, ainda somos subrepresentadas. Então, a gente pode, né, olhar o próprio STF, podemos olhar a nossa Câmara aqui, que só conta com 2 vereadoras, a OAB, como já foi citado. Então, todos esses espaços, eles precisam se democratizar, se abrir para a diversidade. A gente citou mulheres, mas é importante a gente falar também da questão racial. Sim. Porque quando a gente, né, vê esses espaços que estão sendo ocupados, né, mais recentemente por mulheres, no geral são mulheres brancas. Então, a gente precisa problematizar isso também se a gente quer ter esses espaços públicos, né, efetivamente democráticos. Eles precisam ter a cara do Brasil. E assim, a gente fala sempre que são várias camadas, né? São várias camadas, porque você colocou com muita propriedade essa questão de que a foto ainda são mulheres brancas, né?
poucas mulheres ainda e mulheres brancas. Então, esse recorte de raça, ele também é muito gritante. E aí eu queria te perguntar, como o direito da mulher ele é negligenciado na ocupação desses espaços? Porque quando nós falamos, por exemplo, de eleições, eu costumo dizer que a gente não pode ser cota para a garantia das candidaturas masculinas. E não só nas eleições, mas também em todos os espaços, nas organizações, nas entidades de classe, a gente ainda vê esse retrato muito masculino, muito branco, né? E como é que o direito da mulher a esses acessos interfere para que a mulher acesse esses espaços? O direito é muito importante porque por um longo período da história o direito ele referendou essa estrutura machista, essa estrutura patriarcal. A gente pode se perguntar o direito referendou como, né? Eu entrei na universidade em 1997 e eu estudei com o Código Civil anterior ao atual, o atual é de 2001. E lá, quando nós estudamos, dizia que a mulher casada, ela não poderia vender, ainda que tivesse patrimônio, não poderia alugar, não poderia fazer atos de comércio, de dispor do seu patrimônio, sem que fosse representada pelo marido. Então, o direito nos colocava e ainda nos coloca, né, como inferiores. Então, é importante que a gente tenha leis na contramão dessas leis e desses entendimentos jurídicos que referendavam o machismo. E aí, o outro ponto que eu quero destacar é a importância dos movimentos feministas. A gente precisa dizer isso também. Então, principalmente ali na década de 60, né, início de 70, aqui no Brasil, foi atuação do movimento feminista falar assim, a gente precisa atuar no campo do legislativo, modificar as leis para que a gente consiga construir igualdade, construir cidadania feminina. Aí, voltando mais diretamente para a sua pergunta, nós temos leis importantes, que são as leis, por exemplo, eu não gosto desse termo cota, mas de participação, né, que traz uma exigência de participação das mulheres. Tivemos algumas decisões do TSE importantes e essas decisões trazendo e reconhecendo essas candidaturas que eram candidaturas, vou usar esse termo fake, né, simplesmente para cumprir formalmente a cota, sem dar a nenhuma dessas mulheres a condição de efetivamente participar, né, de ter investimentos na sua campanha. Em alguns casos, elas não tinham nenhum voto, possivelmente nem o voto delas. Então, é muito importante, como você pergunta, né, essa questão, como que o direito faz isso? Aí eu vejo por dois caminhos. Um caminho, que foi a estratégia traçada aqui no Brasil, pelo movimento feminista, que é modificação de leis que referendam o machismo, e a luta, né, por leis que garantam a igualdade, a inclusão feminina, e em todos os aspectos, inclusive no combate à violência. E, por outro lado, também, a interpretação do judiciário dessas leis. E é importante a gente também dizer que essas interpretações ela é fruto de lutas e de construções sociais. Então, é necessário que a gente debata e é necessário, principalmente, que nós, mulheres e também homens que querem viver numa sociedade efetivamente democrática, encampe essa participação, essa inclusão e a cidadania feminina plena. Você, em sua atuação profissional de modo geral, você sofreu muita violência de gênero? Sim. Eu acho que é muito difícil uma mulher viver numa sociedade machista, patriarcal como a nossa e falar que não sofreu. O machismo, às vezes, ele é tão naturalizado que a gente não consegue reconhecer que a gente está sendo inferiorizada. E daí a importância da gente estudar, né, da gente entender qual é o nosso papel na sociedade. Mas, né, enfrentei muito machismo, sim, e infelizmente eu continuo enfrentando. Mas a gente tem que levantar a cabeça, continuar andando e conquistar os nossos espaços, né, que são os espaços das mulheres, onde nós queremos estar. E ainda nessa questão da violência de gênero, muitas mulheres não entendem o que é essa violência e é tão enraizado, como você disse, tão sutil, que muitas vezes ela está sendo inferiorizada, ela está sendo ridicularizada e ela nem se dá conta
de que isso está acontecendo, e especialmente nesses espaços, seja na política, seja na empresa, seja nas entidades de classe, porque ainda há essa questão de que precisa de uma voz masculina para validar, né? Então, o que seria essas microviolências que essas mulheres podem sofrer nesses espaços? Sua pergunta me lembrou, né, um outro livro que é bem bacana, um outro não, que eu não citei nenhum livro, um livro, né, que é bem bacana, que é A Dominação Masculina, de Bourdieu. E esse livro me chamou muita atenção quando eu li, que ele falava assim que o machismo ele se constrói na cultura, né? Não é da natureza, é uma construção cultural. E ele fala que essa construção é tão forte que nós mulheres, como, né, crescemos, estamos nessa cultura, nós também reproduzimos o machismo. Então são dois aspectos. Um aspecto que essa cultura é tão forte que ela se passa por naturalizada. Então a gente acaba sofrendo muitas violências sem perceber que é violência. Às vezes a gente percebe e não consegue reagir à violência, a gente se cala. E o outro aspecto que eu acho que a gente, enquanto mulher, precisa, né, observar, precisa conhecer essa estrutura, é para a gente não reproduzir o machismo sem ter nem ideia de que estamos fazendo isso. Uma vez eu estava numa palestra e uma pessoa levantou e falou assim, você está falando aí do machismo e tal, mas a culpa do machismo é das mulheres. Eu perguntei por quê? Ele falou, porque vocês que criam os meninos. E muitas vezes, na criação, né, dos meninos e das meninas, nós mães damos um tratamento diferenciado. Porque às vezes é natural que a mulher vá fazer as coisas de casa, vá lavar o prato e que o menino fique na rua, não faça nenhuma atividade doméstica. E a gente precisa ver que esse natural não é natural, ele é construído socialmente. Então, é importante que a gente, né, descortine isso até para a gente não reproduzir. Porque, né, como eu citei inicialmente, nós somos criadas, né, nessa cultura. E aí eu vou até pedir licença para voltar um pouquinho à pergunta claro. anterior, quando você falou assim, né, se eu já sofri, eu falei que sofri algumas questões e continuo sofrendo. Me chamou muita atenção a época da campanha da OAB e até pós o resultado, que era muito comum, principalmente. E aí eu falava assim, eu não colocaria meu nome à disposição se eu achasse que eu não daria conta. Aí perguntava, mas você é mãe, você é professora. E aí eu me recordava de colegas, né, que foram presidentes da OAB, que também foram professores e que também foram pais e que eu nunca vi eles serem questionados se eles davam conta. Então, isso, na verdade, o questionamento é o quê? Esse lugar é seu, né? É o Esse não lugar, né? é o Essa não lugar sensação. da mulher. Então, o lugar nosso é o quê? Quando pergunta, você tem filho? É cuidando do filho. E aí não coloca esse lugar como sendo o lugar do homem. Então, é uma deslegitimação da nossa presença nos espaços de poder. E é interessante quando você traz isso. Eu até falei em um episódio que foi para o ar nas últimas semanas, de que eu atuei enquanto delegada do Conselho de Contabilidade. E à época, quando eu cheguei na primeira reunião de delegados, tinha mais 3, 4 delegadas, mulheres, bem mais velhas do que eu. E assim, eu estava num lugar que não deixavam nem a gente falar. Assim, de que às vezes a gente precisa bater na mesa para poder falar, porque é como se a gente não pudesse falar, porque a gente é mulher, porque a gente é jovem. Então, assim, são várias coisas que vão pesando e essa coisa você dá conta, São vários, na verdade, né? vários É silenciamentos, vários, né? assim, aí tem aquela coisa, quando se é mãe, pode ser que você não dê conta por conta dos seus filhos. Quando você não tem filho, mas você será que tem experiência para? Então, é o tempo inteiro esse questionamento de que se a gente realmente dá conta, porque os espaços, eles são construídos socialmente para ser um não lugar da mulher. É natural que o homem esteja quando nós, né, Isso. ocupamos, aí nós passamos a ser descredibilizada, a ser questionada, que os homens na mesma situação eles não são. E aí quando você traz, né, também essa questão de ser silenciada, que nesses espaços os homens estão sempre falando e quando a gente quer se colocar, né, muitas vezes a gente sequer consegue falar.
E quando a gente precisa falar mais firme, e eu também, Andressa, já apontaram para mim e falaram assim, você está desequilibrada, você está histérica, então é também uma desconstrução. O homem, ele pode falar firme, a mulher se fala firme, ela está descontrolada, né? O homem Então, é porque tem tem postura, né? postura. É uma coisa assim. E a mulher sempre está nessa posição de desequilíbrio, de não lugar, de sofrer essas violências em todos os espaços, né? Só no ano passado veio ter uma lei de equiparação salarial para as mulheres que estão em mesmo cargo que homens. E, inclusive, as pesquisas mostram que nós temos, inclusive, mais instrução, apesar de ter mais atividades. Sim. A gente tem mais atividades, porque você, para ir dar aula, para ir para todas as suas atividades, tem uma maratona antes que você precisou correr em casa Sim. para dar e chegar e dar conta e estudar e se instruir em tudo. E o homem, ele já tem uma estrutura onde uma mulher deixou tudo estruturado para ele. E ainda assim, a gente ainda tem mais instrução, né? E aí, quando você veio trazendo desses silenciamentos, né, que nós sofremos, eu lembro também que quando eu fui candidata, estava na época da campanha, eu falei, olha, a primeira mulher candidata. Aí um colega chegou e falou assim, as mulheres não ocupam os espaços porque não querem, porque só depois de 46 anos veio uma mulher para ser candidata, tentar. Então, não é fácil também a gente estar nesses espaços porque nós somos expulsas pelo silenciamento, pela descredibilização. E desde a infância, os brinquedos que nós ganhamos, os brinquedos que nós brincamos, é para nos deixar no espaço privado, nunca no espaço público. É o fogão, é a vassoura, a panelinha, é a a bonequinha. É sempre isso. E quando a gente chega no mês da mulher, onde a gente se evidencia essas lutas que são diárias, tem gente que acha que essa valorização da mulher que acontece em março é a rosa, não sei o quê, e fica romantizando uma coisa que não é nada romântica. A gente conquistou muito, e aí é nesse sentido que eu quero te perguntar a gente tem muita conquista, mas tem muita barreira ainda para a gente superar. E aí, o que você hoje enxerga de avanço para nós mulheres em todos os espaços e o que a gente ainda precisa superar? Para ontem. Sim. Os avanços, eu vou começar falando da própria participação feminina. Ainda é muito tímida, mas a gente está começando, né, a ocupar esses espaços. É importante dizer também que isso é uma construção. Se a gente consegue fazer isso hoje, é porque outras vieram antes de nós e deixou a porta entreaberta ou abriu para que nós entrássemos. E ainda temos muitos desafios. Eu acho que, infelizmente, os desafios ainda são maiores do que as nossas conquistas. Então, nós vivemos ainda num país de alto índice de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, olha o que essa cultura faz, né? Dá para a gente a panelinha, a vassoura e fala, seu lugar é no espaço privado. E é nesse espaço privado que é perigoso, que é onde nós mais sofremos as violências. Então, isso tudo faz parte, né, dessa cultura machista, patriarcal, que é um desafio muito grande, a gente tentar vencer. Então, os nossos desafios, eles não são poucos, né? Passa por representatividade, passa por superação de violência. E quando eu falo violência, não é só essa que agride o corpo, né? O estupro, os assédios, a violência física, é a violência simbólica também, que foi o que a gente estava falando, da gente sutilmente ser agressivamente expulsa, né, desses espaços, porque a todo momento a gente está ouvindo esse espaço, né, não é seu. Não te pertence. E quantas violências, né, a gente sofre. Uma vez eu estava apresentando um relatório e eu já era doutora, né, advogada, como todos que estavam ali apresentando um relatório. E a pessoa que estava conduzindo, um homem, virou-se para o outro homem e falou assim, o que ela falou está correto? Quer dizer, um homem que não tinha, como você estava falando da questão da formação, né? Eu tinha uma formação, o grau de doutorado, ele era graduado, mas ele era homem, ele tinha o direito de falar se o que eu estava falando era certo ou não. Aí eu levantei e falei, eu não entendi a pergunta. Aí, quando eu falei não entendi a pergunta, eu acho que caiu, né, em si e nenhum dos dois.
ele não teve coragem de repetir, e o outro que foi exortado também a falar se estava certo ou errado também não se manifestou. E aí, de novo, a gente voltando para ter uma legitimação do homem justamente por essa cultura que a gente vive, e é uma cultura que mata mulheres a cada minuto. Eu costumo dizer que hoje a nossa luta é primeiro para viver. Sim. Né? É primeiro para viver, para sobreviver e ir tomando esses espaços justamente para mudar essa fotografia de todos os espaços, sejam os corporativos, né? Sejam os espaços públicos, os espaços de poder, para que a gente tome as decisões, para que a gente faça parte dessas decisões. Porque sempre tem alguém tomando a decisão por nós, pelo nosso corpo, pela forma que a gente se veste, pela forma que a gente se expressa, pela forma que a gente não se expressa, sempre tem. E é invasivo, é o tempo inteiro. Aí chega no 8 de março, aí é flor, é Bombom. outdoor, é bombom, é como se isso fosse dar pra gente alguma coisa de verdade. Então, assim, como é que você enxerga essa comercialização, essa diminuir essa luta do 8 de março? Porque o 8 de março é uma luta, é um símbolo muito grandioso, é uma vitória, né? Uma conquista muito grande. E como é que você enxerga essa diminuir mesmo essa pauta que é tão cara pra gente? O que eu vejo assim, o machismo, ele está arraigado na nossa cultura e ele fica também criando estratégias para se manter presente, para continuar sobrevivendo. E aí, quando você pergunta, né, essa diminuição do 8 de março, para mim é uma estratégia machista, é uma estratégia patriarcal para invisibilizar toda a luta. Então, a gente não vai falar dos desafios, a gente não vai falar que nós ainda somos inferiorizadas, que nós sofremos violência, a gente vai comemorar o fato de ser mulher como se a gente tivesse, né, tanta coisa para comemorar. A gente vive numa sociedade que quando a gente quer diminuir o homem, a gente faz o quê? Compara com a mulher. Ó, mulherzinha, então se o cara não está jogando bem, olha a mulherzinha no campo, né, de futebol. Então, eu vejo isso como estratégia, né, desse patriarcalismo. A mesma coisa, por isso que eu fiz questão aqui logo no início de falar, dos movimentos feministas. Então, se hoje nós podemos estudar, se hoje nós podemos votar, se hoje nós podemos estar no espaço público com toda a dificuldade que nós temos, é por conta dos movimentos feministas. Então, tudo que dá certo, que vem combater o machismo, que vem desconstruir o machismo, a gente observa que ele vem criando estratégias para minar. Assim com o 8 de março, é assim também com o feminismo. Então, as pessoas falam que feminismo, né, são mulheres que querem destruir a família, que são mulheres que não gostam de homem. Eu já escutei numa palestra dizendo que feminismo eram mulheres que não gostavam de se depilar. Então, a gente vê uma série de informações propositadamente errôneas, e o objetivo disso é conter a força do movimento feminista, como também é conter a força do 8 de março. Então, a gente precisa estar mostrando isso e estar desconstruindo essa estratégia. Eu falo sempre que, inclusive, quem é contra, até as mulheres que têm reproduz todo esse discurso, elas foram diretamente beneficiadas pelo movimento feminista. É impossível, né? Uma mulher hoje falar assim, eu não tive nenhum benefício do movimento feminista. Não tem, é incontestável. Inclusive, a gente está aqui no estúdio, onde tem uma outra mulher operando ali as câmeras. Isso é uma coisa que há pouco tempo atrás, eu não vou nem falar que há anos, não, há pouco tempo atrás era inviável. Sim. A gente está dialogando, duas mulheres conversando para outras mulheres e para homens também que estão nos acompanhando, uma outra mulher ali também operando. Então, assim, nós estamos em todos os espaços. Então, nós fomos beneficiadas até pelas lutas que negamos. Exatamente. Então, quando alguém fala assim, que feminista, é radical, quer acabar com a família, de qual família você está falando? Sim. De que você está falando? Acabar com o quê? É baseado em quê? E a gente tem muito isso
em nosso país de reprodução de discursos rasos e que tentam diminuir uma luta onde todo mundo foi beneficiado. A exemplo do movimento feminista. Aí né? da importância da gente conhecer, né, a história do movimento. Por exemplo, já escutei de mulheres, né, inclusive, dizendo que o feminismo só traz coisas negativas, né, que traz destruição para a sociedade, e essa mesma mulher elogiando a Lei Maria da Penha. Como Aí é não que é isso? conhece a história da lei, né? Porque Maria da Penha ela sofre a tentativa que é mascarada, né? Ele tenta mascarar como se fosse um roubo na casa do casal. Na verdade, ele que arquiteta tudo para tentar matá-la. E o processo não andava. Foram os movimentos feministas que, tomando conhecimento, levaram às cortes internacionais que houve uma condenação do Brasil e foram esses mesmos movimentos feministas que sentaram e fizeram o projeto da Lei Maria da Penha. E isso é para você ver como é assintomático essa falta de conhecer minimamente. Você não precisa se especializar. É conhecer minimamente aquilo que, tá, eu não gosto, eu estou condenando, eu sou contra, mas eu sou contra o quê? Por que que eu sou? Eu estou reproduzindo um discurso ou é porque realmente... E aí a gente falando em Maria da Penha é uma das leis mais completas. E eu costumo conversar e dizer que a gente, na letra no Brasil, a gente é muito eficiente. A gente é referência. Na aplicabilidade, a hora que chega na hora de aplicar, a gente, mesmo com a Lei Maria da Penha tão completa, uma lei referência para o mundo, a gente ainda não consegue ser protegida por essa lei. Qual é a sua visão diante disso? Ainda mais que você atua enquanto advogada. E aí, como é que você enxerga isso? Essa nossa fragilidade na aplicação da letra da lei, né? Eu vou começar assim falando da fragilidade, porque a gente olha essa lei, e eu acho que é importante desmistificar isso, como ela sendo uma lei só de natureza penal, que não é. Essa lei, ela chama a responsabilidade à sociedade, ela chama a responsabilidade todos os entes, né, público, a União, os estados, os municípios, para que façam políticas públicas. Então, é importante a gente olhar também esse aspecto da lei, da necessidade de políticas públicas. Então, por exemplo, a gente hoje tem uma lei federal, e essa lei federal diz que a DEAN deve funcionar 24 horas, deve funcionar nos feriados e nos finais de semana. Essa lei não é aplicada no Brasil. Então, é necessário que a gente também cobre, né, dos entes públicos que essa lei seja efetivada. E, por outro lado, a gente observa também muita interpretação, né, do judiciário desconstruindo o que está na lei de forma muito clara. Então, quando a Lei Maria da Penha entra em vigor, ela fala que trazia que o mesmo juiz ou juíza que olhasse a questão criminal seria a mesma que olharia o divórcio. E o judiciário não acatou isso. Por quê? Porque geralmente os juízes têm especialização, é aquela coisa do conhecimento da caixinha, né? Quem trabalha com a área civil não trabalha com a área criminal. E aí foi desconstruindo e hoje isso aí virou letra morta, né? Então, infelizmente, porque o que é que a gente observa, e eu quero citar até o livro aqui da minha colega da UES, a professora Tânia Rocha, ela tem um livro, O Preço do Silêncio, Mulheres Ricas Também Sofrem Violência. Sempre que eu posso, eu falo desse livro, porque é um livro conhecido nacionalmente e uma leitura muito importante. E Tânia mostra, ela dizendo que a violência existe. E no momento do divórcio, essa violência ela é potencializada. Porque o homem vai falar, olha, vou tomar a guarda dos filhos, olha, o patrimônio que eu construí, você não terá direito. Então, o divórcio ou ele potencializa ou ele inicia a violência. Então, era importante que o juiz ou a juíza que olhasse tivesse esse olhar global, né? Tanto para o divórcio, todos os seus desdobramentos, como também da parte criminal. E aí, quando você fala, é uma lei que é considerada uma das melhores do mundo e essa lei não é efetivada. E, infelizmente, a gente observa isso não só na questão da mulher, mas na questão dos direitos sociais, né, como um todo. Nós temos uma das melhores constituições do mundo, mas essa Constituição ela não é efetivada. Aí me lembrou a tua pergunta, Andressa, um livro de Gilberto de Menstein, que o título desse livro é Cidadania de Papel. Ele fala, nós somos, nossa cidadania de papel, porque na lei é tudo lindo. maravilhoso. Então, se vir alguém de fora e olhar a lei e falar, poxa, esse país é um país em que há igualdade, que há cidadania, mas, infelizmente, a realidade da lei é uma e a efetivação é outra, né? E isso diz muito sobre nós,
enquanto sociedade. E essa coisa que você traz, né, no papel é forte a gente perceber isso, de que leis, de que a nossa Constituição, ela não nos protege. Sim. Apesar de maravilhosa, ela não é suficiente para proteger o direito, para garantir, né, o direito de viver e de existir enquanto sociedade. E para garantir, inclusive, o nosso direito enquanto mulher de viver e existir numa sociedade. E aí você recebeu uma premiação, né, num trabalho sobre igualdade de gênero. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa construção, como é que quando você decide estudar a igualdade de gênero e como foi essa construção? Pronto, aí eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? O ano em que a Lei Maria da Penha ela entra em vigor, coincidiu que foi quando eu comecei a trabalhar aqui no Centro de Referência da Mulher Albertina Vasconcelos. Então, essa questão de falar de gênero, de falar de direitos específicos da mulher, infelizmente, na minha formação na faculdade, eu não tive. E aí tive o desafio de, quando o Centro de Referência estava sendo implementado, eu estar atuando como advogada e com a equipe interdisciplinar. E ali, Andressa, eu percebi que tudo que eu aprendi na faculdade não dava as respostas que as mulheres queriam. Então, se eu fosse aplicar, né, aquele direito tradicional, eu não conseguiria ter efetividade na minha atuação profissional. Aí foi a partir daí que eu tive que ir para a sociologia, um pouco para a psicologia, começar a estudar gênero para ter esse filtro na hora da aplicação e até da interpretação das leis. Então, foi um grande marco assim na minha trajetória profissional ter feito, né, essa contribuição enquanto advogada do Centro de Referência. E surgiu logo depois a oportunidade de fazer um mestrado. E para mim, quando abriu essa possibilidade, foi um convênio, né, da UESB, que os professores participassem com a PUC de São Paulo, eu não vi outro tema. Eu falei, eu tenho que, né, levar essa experiência, trabalhar sobre isso. E aí, como eu falei, foi na época que a Lei Maria da Penha estava entrando em vigor, que o centro estava sendo, né, instalado aqui em Vitória da Conquista, me chamou a atenção uma decisão de um juiz de Minas, da cidade de Sete Lagoas. Era pedido a ele medida protetiva e ele negava todas as medidas protetivas. E ele negava dizendo assim, olha, eu estou trazendo um fundamento filosófico, antropológico, religioso. E aí quando você começava a ler, você falava, poxa, vai ter uma base teórica muito bacana. E ao contrário, né, não tinha base teórica nenhuma. Ele dizia que a Lei Maria da Penha era inconstitucional, que era um monstro tinhoso que tentava tornar o homem tolo e mole. Até hoje eu tenho ainda gravado as palavras que esse juiz usou. E aí ele dizia que a Lei Maria da Penha criava desigualdades e colocava essa lei inconstitucional, que era como inconstitucional e negava todas as medidas protetivas. E aí esse fenômeno me chamou a atenção. Eu falei, poxa, eu vou estudar isso, porque é uma lei bacana, foi o que a gente estava falando, né? Que a cidadania é de papel. E eu via naquela decisão uma forma de desconstrução de toda a luta que aquela lei representava. Então, eu fui fazer o mestrado estudando as interpretações da Lei Maria da Penha pelo campo jurídico. Então, eu pegava artigos, pegava decisões e ia olhando, né, o que é que essas decisões elas reproduziam o machismo, como desse juiz, e o que, ao contrário, né, referendava toda a luta política da lei. Então, meu trabalho de mestrado foi esse. Quando eu concluí o mestrado, a minha orientadora, quer dizer, a orientadora da banca, indicou para publicação esse trabalho. E tinha, na época, era do governo federal, ONU e CNPq, esse prêmio Construindo Gênero, que infelizmente esse prêmio acabou. E aí, como teve essa indicação da publicação, eu falei, eu vou, na verdade, né, trabalhar isso aqui, mexer um pouco, porque eu tinha que reduzir, transformar no artigo e vou submeter. E aí eu fui uma das contempladas, né, com esse quinto prêmio, Construindo a Igualdade de Gênero. E para mim foi muito bacana, porque dentre as premiações era uma bolsa de doutorado. Então, permitiu que eu fizesse o doutorado e que eu continuasse pesquisando. Então, eu fiquei muito feliz, né, assim, com o resultado e também com o reconhecimento, né, da pesquisa, porque nessa época era um edital que poderia participar o Brasil inteiro. E tinha poucas pessoas, né, do Nordeste, não só que ganharam, mas participando, porque acho que só tinha premiação primeiro e segundo lugar, né, assim, em cada categoria. Então, resumindo, essa é a história da premiação. E
qual é a importância que você enxerga do fruto desse estudo, assim, de estudar gênero, de estudar justamente essas decisões a partir do gênero, né? E assim, como é que isso lhe atravessa pessoalmente falando e profissionalmente? Pronto, pessoalmente, assim, foi um marco muito grande na minha trajetória profissional. Você passa a ter uma outra lente, você passa a ter um outro olhar para o fenômeno jurídico. Então, coisas que eu não conseguia enxergar, você começa a enxergar e fala, oh, isso aqui está referendando o machismo. Hoje mesmo eu passei por isso, né, entrando com o processo de execução, que foi uma pensão alimentícia que não estava sendo paga. E aí tem uma interpretação que fala assim, você não pode, na mesma petição, pedir para que, se não pagar, que avance, né, nos bens, que vá pegar os bens para quitar essa dívida alimentar e, ao mesmo tempo, pedir a prisão. Você tem que escolher um, você tem que escolher outro. E aí eu fiquei pensando, poxa, essa interpretação, com todo respeito a quem pense, porque tem muitas pessoas que defendem, né? Está beneficiando quem? Está beneficiando quem deve, quem deveria estar pagando a pensão. Então, assim, me deu esse filtro, né, profissional para identificar, para fazer essas leituras e para atuar também na defesa dos direitos. E uma perspectiva também pessoal muito grande, porque quando você começa, foi o que a gente estava conversando anteriormente, enxergar situações que você naturalizava, você começa a não aceitar, você começa a querer mudar, né, aquela realidade. Esse livro que eu citei mesmo, A Dominação Masculina, é um livro fininho, mas eu demorei muito de ler. Por quê? Porque algumas coisas eu lia e eu me enxergava reproduzindo o machismo. Eu tinha que fechar, refletir, né, e dar Voltar para continuidade si, na né? leitura. Então, assim, tem essa mudança, vamos colocar assim, que é o externo para a atuação profissional, mas tem também, né, meu enquanto sujeito, né, histórico, mulher que está no campo social e que quer desconstruir o machismo. Eu citei esse livro, outro livro que me marcou muito também, que teve momentos que eu fechei, que eu não consegui voltar de imediato, foi o livro da professora Tânia, que ela faz entrevista com mulheres, né, ricas e que sofreram violência, e ela vai descortinando ali aquela realidade. E assim, a violência para a mulher, ela está em todos os espaços e em todas as classes sociais. Então, assim, em todas as classes sociais, né? A mulher preta da favela está sofrendo uma violência feroz. A mulher que está ali dentro de um apartamento também está. Não estou colocando tudo na mesma medida, mas todas as mulheres sofrem algum Sim. tipo de violência ao longo da sua vida. As que conseguem viver, Sim, as que, é importante dizer, as né? que As conseguem que viver. conseguem viver. Porque quantos casos a gente tem de mulheres que são assassinadas pelos parceiros com medida protetiva? Sim. Quantos casos? Então, assim, as mulheres que conseguem viver, elas estão sofrendo violência o tempo inteiro. Como é que você enxerga esses números de violência tão massacrantes para a gente, assim, nessa sociedade, a gente em pleno século XXI, 2024, ainda sofrendo tantas violências de todas as formas e morrendo o tempo inteiro, E simplesmente por sermos mulheres, simplesmente por né? ser mulher. Aí a gente vai para os dados: assédio sexual, assédio moral, quem mais sofre? Mulher. Crimes contra a dignidade sexual, quem mais sofre, né? Somos nós, mulheres. E eu vejo isso aí como uma expressão, isso é muito grave, desse machismo arraigado. A gente precisa falar, a gente precisa desconstruir, a gente precisa descortinar. E me assusta muito quando a gente ouve discurso falando não dá para falar de gênero na escola. E aí é a mesma coisa do feminismo. Né? O que é gênero? Gênero vem mostrando justamente que as diferenças que inferiorizam as mulheres são diferenças que não são naturais, são diferenças que são construídas socialmente e a gente precisa modificar. Aí quando você traz também né, os dados, que é alarmante o número de feminicídios no Brasil, é alarmante o tanto de violência que a gente sofre e a gente não pode achar isso normal, natural, né? A gente precisa desejar, querer e cobrar que essa realidade seja mudada. Aí, quando você traz também a questão dos números, me chama muita atenção que quando a Lei Maria da Penha ela entra em vigor, os números de feminicídio, ele permanece, o número dos 5 anos anteriores à Lei Maria da Penha pega o mais alto e depois da Lei Maria da Penha ele é um período que ele fica constante.
Então, a lei não baixa o número de feminicídio. Aí vem a lei de feminicídio. Depois da lei de feminicídio, cai um pouquinho. Mas cai para quem? Para as mulheres brancas. As mulheres negras, elas estão no topo de todas as violências. E aí, quando a gente fala, né, que, infelizmente, é uma violência que está em todos os lugares, o que muda também, às vezes, é a forma de reação. Então, enquanto as mulheres ricas, elas têm acesso a psicólogo, né, a toda uma estrutura, muitas vezes as mulheres que não têm essa estrutura vai procurar a DEAN. Então, quando a gente se pergunta por que a DEAN não funciona 24 horas, tem uma questão de classe e raça aí também. Bem profunda, né? E bem assintomática. É. E bem assintomática. Porque, inclusive, quando muitas mulheres acessam a DEAN, elas sofrem uma nova violência. Elas são deslegitimadas no que ela sofreu de violência em casa. Sim. Né? Não foi você que provocou. Então, o Isso. sistema ainda, mesmo numa DEAN, infelizmente, o sistema ainda violenta mais uma vez a mulher, né? Aí você falando, a gente falou aqui das mulheres negras, mas é importante a gente falar também das mulheres com deficiência. E aí, na época da pandemia, eu vou citar aqui uma pessoa que eu admiro e gosto muito, trabalha nessa área, que é Carol Quaresma. Ela é formada em Direito. E aí, Carol é uma mulher com deficiência e ela disse assim, ela me chamou e falou assim, olha, a gente tem um grupo na Bahia de mulheres com deficiência que gostaria de conversar com você. Aí eu falei, sim, como que a gente vai fazer isso? Porque na época não tinha, né, essas tecnologias todas, foi um pouquinho antes da pandemia, não tem tanto tempo assim. Ela falou, não, a gente vai criar um grupo no WhatsApp, a gente te inclui, aí você vai falando, participando, e aí depois a gente desfaz o grupo. E foi o grupo assim que eu aprendi mais do que levei informações. E me chocou muito a informação de uma mulher, que ela dizendo que ela era uma mulher com deficiência visual. Ela, depois da violência, ela separou, divorciou-se, né, rompeu essa relação violenta. Ela passa por uma série de violências psicológicas. Quando chega na física, que é o ciclo de violência, ela consegue romper. Mas ela me disse, olha, Luciana, a delegacia não me ajudou, atrapalhou. Aí eu perguntei por quê. Ela disse, quando eu cheguei lá, a pessoa que me atendeu, isso não foi aqui em Vitória da Conquista, foi fora, a pessoa que me atendeu falou assim, você vai denunciar mesmo? Ela, vou, eu sofri violência. Aí ela falou assim, pense 2 vezes, porque você, enquanto mulher cega, você não vai arranjar outro marido, você não vai casar de novo. Você quer mesmo denunciar? Meu Deus. E aí ela disse que saiu chocada, né, da delegacia. Então, é importante que esses espaços eles sejam acolhedores e que efetivamente cumpra a sua função. Porque a gente ouve muitos relatos, assim, de mulheres que chegam e que elas desistem justamente por perguntar se vai mesmo denunciar, tem certeza, não foi você que provocou. Porque até quando a gente sofre a violência, a culpa é nossa. Sim. Até quando a gente sofre a violência, a gente é culpabilizada pela violência que a gente sofreu, pela forma que a gente se veste, pela forma que a gente se comporta, entre aspas. Então, é como se ao homem fosse dado o direito de qualquer coisa sobre os nossos corpos. E isso é muito sintomático. Isso é muito sintomático desse machismo, dessa estrutura patriarcal que a gente muitas vezes ainda reproduz. Sim. Mesmo a gente que defende, sim, o feminismo, mesmo a gente que defende mulheres, mesmo a gente que se instrui de alguma forma, a gente ainda reproduz de alguma forma. E é necessário a gente levar essa instrução para todas as pessoas e para os homens, principalmente. Sim. É fortalecer entre a gente e levar para os homens essa instrução mesmo de como é que funciona. E aí em cima disso, eu queria te perguntar como é que a gente faz isso? Como é que a gente leva essa instrução? Como é que a gente rompe essas barreiras, que não é uma barreira fácil. A gente vem aí ao longo dos séculos nessa luta. Como é que a gente consegue minimamente romper aí essas barreiras para levar
essas instruções para todas as pessoas, né? Eu acho que a primeira barreira a romper é como você falou, né, que nós estamos nessa cultura que nós reproduzimos, é romper de nós para nós, né? Identificar o que é que a gente reproduz, modificar e não aceitar isso em nenhum espaço que a gente esteja. E é importante a gente falamos anteriormente, né, da necessidade de mudança nos espaços públicos, mas um espaço que precisa se democratizar é o espaço privado. Nós, mulheres, ainda temos dupla, tripla jornada. As pesquisas vêm mostrando que toda atividade doméstica, que é uma atividade não remunerada, é atividade que ainda é exercida majoritariamente por mulheres, né? O número de horas que gastamos no serviço doméstico é muito maior do que o dos homens. Então, qualquer espaço, né, que a gente esteja começando pelo espaço doméstico, a gente precisa estar fazendo, né, esse processo de desconstrução do machismo, está mostrando, e às vezes isso acaba sendo uma tarefa muito difícil, porque você passa a ser a chata, você passa a ser aquela que vê coisa onde não existe. Descansa militante, né? É. É como Mas se é fosse necessário que a gente, a todo momento, faça essa desconstrução, seja no espaço privado, seja no espaço público. Nós falamos aqui da DEAN, mas a gente pode estender isso também para todas as instâncias jurídicas, a exemplo do judiciário. Isso ficou escancarado, né? E infelizmente não é uma coisa isolada. No caso de Mariana Ferrer, as perguntas que foram feitas, a desconstrução que foi feita, o estereótipo que tentou-se criar. Então, assim, não é uma tarefa fácil, mas é a tarefa de todo momento a gente está fazendo essa autodesconstrução e tentando fazer esse processo educativo com quem, né, está próximo e que permite que isso aconteça. E, como a gente estava falando, não é fácil, porque às vezes você está num momento ali de descontração e aí vem uma piada, né? Então, que inferioriza a mulher. Sempre que eu vejo esse tipo de piada, né, eu tento me posicionar, porque é o que a gente chama aí do machismo, né, recreativo, a mesma coisa do racismo recreativo. E aí quem está do outro lado fala, mas é só uma brincadeira e tal. Mas essa brincadeira está fazendo o quê? Está inferiorizando a mulher, está inferiorizando o outro. E não é fácil a gente mexer com essa estrutura porque ela está, né, arraigada em todos os espaços que nós estamos, seja no espaço público, seja no espaço privado. E aí você traz uma coisa do espaço privado, porque às vezes quando o homem está fazendo o mínimo, é como se ele estivesse fazendo... Vira o né, super-homem. nossa, é o Rodrigo Hilbert, né? Assim, é um homem funcional, que faz as suas próprias tarefas. E aí eu sempre falo, eu falei, gente, tem que ser um adulto funcional. Tem que ser alguém que faça minimamente, cumprindo o seu papel enquanto pessoa, enquanto gente, né? Não é porque é diferente. Porque fez tal coisa pelo filho. Ué, ele fez o filho também. Sim. É o pai, faz parte da função. E a gente ainda reproduz, e eu digo isso a gente, porque muitas vezes nós, com toda a instrução que a gente busca, a gente ainda reproduz isso de achar o máximo uma pessoa está fazendo o mínimo. Ou então a E gente essa outra tomar pessoa a frente e fazer tudo, né? De falar, não faz direito. Deixa você fazer direito, faz do jeito que uma hora isso, sai. Porque a gente tem essa agonia de que, não, então deixa que eu faça. Não, deixa fazer. A gente precisa ir construindo em nossas casas essa consciência e essa democratização que você fala, né, desse espaço privado, parte também desse deixa fazer, uma hora aprende, né? Deixa fazer e em alguns momentos até assim, chame, né, para que faça, porque pai, ele não ajuda na criação do filho, ele é copartícipe da criação do filho, companheiro, esposa, ele não tem que ajudar a esposa em casa, ele tem que dividir as tarefas de casa. Então, é importante que a gente tenha esse olhar, porque dificilmente isso vai vir pronto. A gente precisa estar construindo, né? E é cansativo mesmo, é cansativo, não é fácil. Mas É. precisa estar construindo isso nas nossas relações. E a gente já está quase caminhando. Eu ficaria a noite toda aqui para a gente conversar. A gente está quase caminhando para o final. E aí eu queria reforçar com você essa questão dessa visibilidade que a gente tem em março, por ser o mês da mulher, né? Onde há essa visibilidade para as lutas
que são tantas e que a gente já avançou muito, a gente ainda tem muito a avançar. E como é que você enxerga esse 8 de março em 2024, no cenário de Vitória da Conquista, né, onde a gente tem ainda muitos índices de violência contra a mulher, feminicídios. Recentemente, nós ainda estamos tendo julgamentos de casos aqui, então ainda é uma cidade muito violenta para mulheres viverem. E aí eu te pergunto, como é que você enxerga esse 8 de março nesse horizonte de Vitória da Conquista em 2024? Eu enxergo um horizonte que ele precisa muito mudar, né? A gente vê que enquanto a gente tem algumas caminhadas que estão ali denunciando as nossas dificuldades, as violências que nós sofremos, a gente observa algumas caminhadas recreativas em que as pessoas estão dançando, pulando, querendo comemorar. Comemorar o quê? Como você falou, a gente olhando, né, para a nossa cidade, o índice de feminicídio ainda é muito grande. E eu queria destacar que Vitória da Conquista, ela é pioneira na Bahia, e é pioneira por quê? Por causa dos movimentos de mulheres. E eu quero citar aqui a União de Mulheres, que atua há mais de 30 anos aqui na cidade. Então, se hoje nós temos a Delegacia da Mulher, se hoje nós temos as 2 varas, tudo que a gente conquistou, né, foi fruto principalmente dos movimentos feministas, fruto das parlamentares também engajadas que lutaram, né, por isso. Mas a gente ainda observa, né, que tem movimentos, como nós falamos anteriormente, de desconstrução do 8 de março, de querer colocar o 8 de março como data tão somente comemorativa e ir para a rua, né, dançar, ir para a rua colocar trio ou distribuir rosas. Não estou falando Fazer nada de massagem, especificamente auferir pressão. aferir pressão e dar bala. Então, assim, é importante, né, que a gente consiga perceber o 8 de março como uma data que quer marcar e quer mostrar, olha, a gente ainda está morrendo, a gente ainda não consegue estar no espaço público sem sofrer assédios, a violência ainda é muito grande, a gente precisa mudar essa realidade. Eu quero agradecer você, mas antes, você vai passar pelo quadro Pode Me Contar, porque ninguém escapa, ninguém escapa esse quadro aqui. E antes de chegar nele, já te agradecer mesmo, assim, por você estar aqui, por ter topado participar, né, do nosso podcast aí nessa mês de aniversário também do nosso podcast. E eu sempre falo que o objetivo deste espaço é justamente dar voz para as pessoas que atuam e fazem a diferença em nossa cidade, em nossa região, ou a partir de nossa cidade, nossa região. Então, assim, para a gente é uma alegria muito grande receber você, que é uma referência em nossa cidade, que é uma liderança importante para nós mulheres e nos representa em um espaço muito importante, como a OAB, como a academia. Então, assim, estou muito feliz de te receber aqui em um ano de Pode Me Contar e também no mês da mulher. Então, muito obrigada, já antecipando esse agradecimento. E agora você vai para ele, né? O quadro Pode Me Contar. Ele funciona assim, eu vou falar uma palavra e aí você vai falar uma palavra, uma pessoa, uma frase, uma música do jeito que você quiser se expressar. Podemos começar? Podemos. Uma inspiração. Poxa, são tantas inspirações, mas eu vou citar uma aqui de Vitória da Conquista, que é a minha grande referência de militância no movimento feminista, que é Lídia Rodrigues. Uma saudade. Uma saudade. Poxa, são tantas saudades, mas vou trazer uma saudade aqui. Acho que da época que eu trabalhava no centro de referência, que foi o momento, como eu citei aqui, que marcou e mudou a minha trajetória profissional. Um filme. Um filme, Pobres Criaturas, foi um filme que eu assisti recentemente e já fica aqui a recomendação, ele continua passando nos cinemas. Maravilha. Trilha sonora da minha vida. Trilha sonora da minha vida. Eu vou citar a cantora Cássia Eller. Perfeito. Um livro. Um livro, eu vou citar o livro da professora Tânia, que é um livro que eu sempre dou de presente, que eu sempre recomendo, que já falei aqui, que é o livro Preço do Silêncio, e o nome é muito significativo, e o subtítulo é Mulheres Ricas Também Sofrem Violência. Esse livro descortina, assim, muita coisa que traz reflexões. Uma frase.
Uma frase... Todos são iguais perante a lei, não admitindo nenhuma discriminação em razão do sexo, que é o artigo 2º da nossa Constituição. Perfeito. Parte dele. Se eu pudesse, eu mudava? Se eu pudesse, eu mudava as injustiças do mundo. E quando a gente fala de injustiça, todas as inferiorizações, seja por raça, por gênero, enfim, que sejamos todos iguais, né? Não só perante a lei, mas diante de tudo que vivemos na sociedade. Um legado? Um legado... Vou citar aqui o legado das sufragistas, já indicando também um filme com o mesmo nome, porque se hoje podemos votar, foi fruto de lutas de mulheres que nos antecederam. Desejo para o futuro? Desejo para o futuro que a gente consiga ver um país, né, em que nós, mulheres, e que as meninas também não soframos nenhum tipo de violência, seja simbólica, né, que é a violência estrutural, ou seja a violência física, por sermos mulheres. E agora é um momento onde eu sempre quero escapar, mas eu nunca escapo, que é onde você pode fazer uma pergunta para mim. Porque eu fico com medo do que vem, né? Andressa, eu quero te perguntar como surgiu, né, a ideia do podcast, do Pode Me Contar, e já aproveitando para dizer que eu me sinto muito honrada em estar participando. Como eu falei, né, acompanho o podcast. Eu quero aproveitar para parabenizar e saber como é que essa mulher maravilhosa conseguiu efetivar esse projeto tão importante. Ai, agora eu até errei o que eu ia falar, gente. Fiquei tensa. Assim, o Pode Me Contar, ele surgiu da ideia inicial, porque eu sou muito consumidora de podcast, eu gosto muito, eu acho que é uma forma de democratização do acesso à informação, né? E hoje a gente usa tanto rede social, a gente usa tanto para estudar, para tudo, e aí eu sempre consumi muito, e aí eu falei, poxa, eu quero fazer um podcast para falar de contabilidade, que é a minha formação inicial. Então, inicialmente, a ideia era fazer um podcast onde eu ia tratar apenas de assuntos técnicos. E aí houve, no meio do caminho, isso foi antes da pandemia, é uma coisa que surgiu antes da pandemia. E aí veio pandemia, se acentuou a questão do consumo de podcasts, e aí de uma forma mais viral, né, digamos assim. E a questão do podcast de contabilidade não rolou. Houve aí, no meio do caminho, uma pedra, né, no meio do caminho. Só que aí, conversando com um amigo que é também o idealizador da marca e junto comigo também do nome do podcast, Felinto, ele falou assim, por que você não faz um podcast conversando com todo mundo? Eu falei, mas como? Ele falou assim, o nome do podcast é Pode Me Contar. Você pode ouvir várias histórias e como você atua em muitos outros lugares, contabilidade vai chegar uma hora que vai se esgotar e vai ficar chato essa coisa técnica. E aí você pode, inclusive, dar voz para outras pessoas. E aí a gente começou a amadurecer essa ideia. E aí tomou um outro rumo, que eu acho que era o melhor mesmo para acontecer. Ganhou vida própria. Então, e aí foi quando mudou essa rota e a gente pensou justamente em ter um espaço democrático, onde as pessoas pudessem vir aqui e compartilhar suas histórias de forma leve, de forma tranquila, sem esse formato de eu pergunto, de uma conversa fluida, onde pessoas, principalmente da nossa região, pudessem, não que outras pessoas não sejam bem-vindas, pelo contrário, nós já recebemos muita gente de fora, mas assim, de quem atua aqui em Vitória da Conquista, porque às vezes a gente consome várias histórias de pessoas que estão lá do outro lado e a gente tem tanta coisa boa aqui em nossa cidade, né? A gente é um celeiro de cultura, de empreendedorismo, de mentes, de cientistas, de mentes que estão pensando para além daqui. E aí foi aí que surgiu e tem aí ao longo desse um ano, já são 44, não é, Jordan? 40,
35 episódios a gente aí no ar, então assim, pra gente é uma felicidade muito grande, foi mais ou menos isso, foi ouvindo muito, falando, poxa, eu quero fazer também, e deu certo, eu achei a equipe perfeita, a galera massa, que é quem contribui muito para que a gente vá pro ar, para que a gente tenha ideias, e é isso, e a gente fica muito feliz de que você acompanha, que está aqui com a gente, e volte sempre que aqui me casa, sua casa. Agradeço imensamente. E você citou, né, que é uma alegria para você fazer e uma alegria para a gente também, né, conseguir acompanhar o podcast. Então, parabenizar você e a toda a sua equipe. Então, muito obrigada. E mais uma vez, Lu, eu quero te agradecer de verdade por estar aqui, por estar disponibilizando o seu tempo para compartilhar suas experiências, sua história com a gente. E agora eu quero agradecer você que acompanha o Pode Me Contar, quem ainda não se inscreveu no canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho. Aproveitando também para agradecer os nossos parceiros, Cubo Soluções em TI, Lavô Candeias, Maria do Sertão, Bem Que Quero, Conquista de Fato, Jornal Conquista e o melhor estúdio de podcast do Brasil, Digital FPS Studios. Né? Então, mais uma vez, Lu, muito obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima quarta.